A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a mais um encontro com Deus, mais um devocional onde estamos aqui na graça e na presença do nosso Rei, buscando o crescimento espiritual. Amém? Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que, como você, têm um desejo de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós estamos com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida. Estamos no livro de Jó, hoje lendo o capítulo número 30. Aleluias, que diz assim: Mas agora se riem de mim ou de menos não. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me servirá a força das suas mãos, força de homem cuja velhice esgotou-se o vigor. De míngua e fome se debilitaram e reconciliaram-se para os lugares secos, tenebroso, assolados e desertos. Apanhavam malvas junto aos arbustos e o seu mantimento eram raízes de zimbro. Do meio dos homens eram expulsos. Gritava-se contra eles como contra um ladrão, para habitarem nos barrancos dos vales e nas cavernas da terra e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantaram os moços, os empurravam os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarataram-me o meu caminho, promovem a minha miséria. Uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma grande brecha e resolvem-se entre assolações. Sobrevieram-me pavores, como vento perseguem a minha honra, e como nuvem passou a minha felicidade. Agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da minha aflição se apoderam de mim. De noite se me trapassam os meus ossos, e o mal que me corrói não descansa. Pela grande força do meu mal, se desmudou a minha veste, que, como a gola da minha túnica, me cinge. Lançou-me na lama e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Com a força da tua mão resistes violentamente. Levanta-me sobre o vento, faze-me cavalgar sobre ele e derrete-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte e à casa do ajuntamento destinada a todos os viventes. Mas não estenderás a mão por um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura? Porventura, não chorei sobre aquele que estava aflito, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia, aguardando eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz, veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto. Os dias da aflição me surpreenderam. Denegrido ando, mas não do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Irmão, me fez dos dragões e companheiro dos avestruzes. Enegreu-se a minha pele sobre mim e os meus ossos estão queimados do calor. Pelo que se tornou a minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui, né, nesse capítulo 30, Jó rasgando a sua alma, né? Ele começa a meditar
sobre tudo que ele perdeu, sobre as suas posses, sobre a sua saúde, sobre seus filhos, sobre os amigos que ali estavam, não para dar-lhe a mão, mas para lhe acusar. E ele fala que ele não fez mal, ele não fez pelo porquê está ali passando por aquela adversidade. E ali Jó, rasgando o seu coração, ele declara que em vez daquelas pessoas que ele ajudou estarem ali junto dele, dando a mão, não, eles estavam jogando pedras, eles estavam ali como que chacoteando dele, né? É tanto que uma parte diz assim, ele ao menos foi respeitado, aqui, né? Era humilhante sofrer tão grande perda. Porém, enfrentando o abuso nas mãos de jovens ricos, adicionava insultos à injúria. Jó perdera a família, as posses, a saúde, a posição e o bom nome. Ele ao menos foi respeitado por sofrer de forma corajosa. Infelizmente, os jovens às vezes caçoam e tiram vantagem das pessoas mais velhas ou dos que possuem algumas limitações. Eles deveriam, ao contrário, perceber que aos seus atributos e habilidades físicas, elas são temporárias e que Deus ama igualmente a todas as pessoas. Aqui ele estava falando, né, do que ele estava vivendo, que antes ele era respeitado, ele era um senhor honrado da sociedade e que agora, por conta de tudo que ele estava vivendo, muitas pessoas zombavam dele, muitas pessoas, como seus próprios amigos, estavam ali querendo a razão do seu sofrimento, quando na realidade nem Jó sabia por que estava passando por aquilo. É tanto que aqui em uma das passagens ele fala, né, que eu achei bem interessante, aleluia, às vezes a gente lendo esses capítulos de Jó, a gente diz assim, mas eu não estou entendendo coisa nenhuma. Aqui, irmã, está falando coisa com coisa, mas se você prestar atenção, sabe, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, era para me ter marcado logo. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluias. É uma parte que ele fala, eu tenho certeza que vocês lembram, que ele diz que ele esperava a luz e veio as trevas, né? Como ele estava dizendo aqui, eu não estava esperando que mal algum viesse contra a minha vida, né? E ele aqui, por conta do silêncio de Deus, ele começa a declarar que Deus ele não está se atentando para a dor de Jó. Ele não está cuidando daquilo que ele estava vivendo, né? Aleluias. Aqui, ó, no 26. Todavia, aguardando eu o bem, eis que veio o mal, e esperando a luz veio a escuridão. Nós temos que ter ciência em nossa mente, em nosso coração, que não é porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso que nós não iremos passar por adversidades. Você vê que o próprio Cristo passou por adversidades. Jesus, ele passou por dores tremendas, que talvez se eu, com certeza, talvez não, com certeza, se eu, se você, se nós fôssemos passar pelas humilhações que Jesus passou, sendo ele Jesus, você está entendendo o que eu quero dizer? Se você tivesse que passar, se eu tivesse que passar pelas injúrias e calúnias que Jesus passou, ele sendo o Filho de Deus, sabe? Você só imagina ele como Filho de Deus, né? O Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, sendo chamado de chefe de demônio, sendo chamado de mentiroso, sendo chamado de falso profeta, sendo que ele era o Deus Todo-Poderoso. Ali, talvez eu, talvez você, fizéssemos que nem João, né? Junto com seu irmão que chegou e disse assim, ah, Senhor, tu quer que a gente ore e caia fogo do céu sobre esse samaritano que não recebeu a gente? Você está entendendo? E Jesus olha para eles e diz assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não estão entendendo a minha missão. Nós estamos aqui, meus irmãos, cientes de que estamos travando uma guerra tremenda. Não porque sejamos fortes. Somos pessoas frágeis. Somos pessoas debilitadas. Somos pessoas limitadas e que sofrem grandes
lutas e adversidades em meio a um mundo corrompido. Mas nós temos a certeza que existe um anjo com a espada desembainhada do nosso lado, nos ajudando a atravessar essas guerras. Deus, hoje eu percebo que Ele não está mais nos tirando ali das fornalhas, mas Ele está indo conosco nas fornalhas. Ele não está nos livrando da cova do leão, mas Ele está nos fazendo passar por dentro dessas covas. Você entende que a palavra de Deus, ela está nos declarando: vocês estão vivendo os últimos dias, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É só aonde nós podemos vencer. Se nós, como Jó, quisermos interpretar humanamente as dores, adversidades, opressões que passamos, nós iremos entrar assim no que Jó aqui estava entrando. Jó estava entrando em um caminho, como eu posso dizer, perigoso. Porque ele começou a declarar que Deus não ouvia, ele começou a declarar as suas obras, ele começou a mostrar que ele tinha feito coisas boas e aquele por quem ele tinha feito coisas boas, hoje estavam zombando dele. Meus irmãos, a humanidade é falha. A humanidade, Jesus, nós vivemos num mundo de crueldade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se alegram na tristeza das outras. Você tem percebido como o ser humano tem ficado frio, sabe? Antigamente você via um acidente, você se condoía daquele acidente, muitas pessoas não queriam nem ver, eram sensibilizadas por aquela situação. Hoje as pessoas correm para cima, para mandar vídeo, para tá compartilhando a dor do outro, não para ajudá-los, mas para expô-los. Meus irmãos, a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Eu acho que o fundamento principal desse capítulo 30 é esse. Ninguém se colocava no lugar de Jó. Ninguém imaginava por que ele estava passando, pelo que ele estava passando, queria saber por que ele estava passando por aquilo, o que ele tinha feito. Ai, qual foi o erro de Jó para ele estar passando por isso? Mas, irmã, vai que eles estão pensando nisso para que eles não viessem a cometer o mesmo erro? Não. Eles estavam procurando o erro de Jó para apontar no rosto de Jó e dizer: te arrepende porque você foi falso, te arrepende porque você foi hipócrita, te arrepende porque você foi isso, porque você foi aquilo. Você está entendendo? As pessoas se comprazem de esmiuçar as outras. Mas o próprio Jesus disse: cuidado, não esbagace uma cana que já está quebrada. Nós temos que ser mais sensíveis, nós temos que ser mais, parecido com Jesus. Sabe, quando eu imagino Jesus entrando em Naim, ele estava passando por um enterro. E a dor daquela mãe moveu Jesus. Ninguém pediu nada a ele. Ninguém disse: Senhor, olha por essa senhora, pai, que está sofrendo. Ninguém falou: Pai, Jesus, mestre, ressuscita esse jovem, Senhor. Esse jovem é a única pessoa que essa mulher tem. Ninguém. Mas Jesus sai ali da trajetória que ele estava indo e vai até aquela mulher. É a segunda pessoa que Jesus sai ali do seu caminho. A Bíblia não diz que ele saiu, mas você vê um enterro passando e você sair de onde você estava indo para ir para o enterro, você se deslocou do caminho onde você estava. E Jesus olha para aquela mulher e... Nossa, eu imagino a cabeça daquela mulher quando Jesus disse: não chore. Aleluias. Por que a gente não tem essa sensibilidade? Por que a gente está deixando o nosso coração endurecer? Você está entendendo? Por que a gente está ficando tão ríspido? Por que a gente está ficando tão mecânico? A gente se condói da nossa dor, do nosso problema. A gente foca quando a gente deveria focar
nós. É como se a minha mão chegasse para mim e dissesse: olha, eu não quero nada com teu braço. Ah, mas o braço está ferido. Não quero saber. Está entendendo? Meus irmãos, não vamos deixar que o mundo molde o nosso coração. Não vamos deixar que o mundo tire a sensibilidade que o Senhor quer na minha e na sua vida. As pessoas maus sempre vão haver. Sempre vão haver os hipócritas, sempre vão haver os maus, sempre vão haver os egoístas, sempre vão haver os soberbos, sempre vão haver. Mas nós não podemos fazer parte desse povo. Você precisa ser diferente, eu preciso ser diferente. É o que Jó estava dizendo aqui. Por que aqueles que eram para estarem me ajudando, hoje me lançam pedras? Por que aqueles que eram para estar me dando a mão, hoje estão me virando as costas? Jó já estava mostrando para mim e para você que muitas pessoas não vão se importar com a nossa dor. Muito pelo contrário, vão nos julgar. Jó estava mostrando para mim e para você que a gente não pode esperar o bom do homem, mas sim de Deus. Ele erra aqui quando ele diz: o que eu esperava de bom não me sobreveio. Ele erra quando ele diz que era Deus que não estava correspondendo a ele. Não, quem não estava correspondendo a ele era a humanidade. Deus estava trabalhando tremendamente na vida dele. E ele ia ver esse projeto se concretizar. Não permita que a sua dor não te deixe enxergar a presença de Deus na tua vida. E não permita que o mundo te molde para você não enxergar a dor do irmão. Em nome de Jesus. Amém? Então, a principal lição desse capítulo número 30 que eu tiro para a minha vida é essa. Não espere o bem das pessoas erradas, mas confia no Senhor e seja você o bem que as pessoas esperam. O bem que você espera nos outros, que esteja em você. O bem que eu espero nas pessoas, que esteja em mim. Porque eu creio que nós somos, aleluias, como diz a própria palavra, pequenos cristos aqui na terra, e que juntos manifestamos a glória de Deus. Amém? Deus amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra, obrigado por estar conosco, obrigado, Senhor, por nunca desistir de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio às nossas reclamações, mesmo em meio às nossas murmurações, Tu tens sido fiel, Senhor, e tem nos ajudado a cada dia. Nos ajuda a permanecer. Ó Pai, não permita que a dor, a decepção, eles venham, Senhor Deus, a endurecer nosso coração, mas que possamos ter o coração em Ti, para a Tua glória, em nome de Jesus, e perseverar, Pai, para não deixar que o mal que está nas pessoas entre em nós. Muito pelo contrário, que a gente continue sendo luz, embora tudo que esteja ao redor de nós sejam densas trevas, mas que a Tua luz nunca se esgote, em nome de Jesus. Pai, eu te apresento os que estão nos cadernos de oração, eu te apresento aqueles que oram comigo, eu te apresento, Senhor Deus, as irmãs do Jardim da Oração, eu te apresento, Senhor, nossa casa, nossa vida, nossa família, nosso ministério, e te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai. Abençoa todo alimento ingerido, toda comida, toda bebida. Livra-nos do choro, angústia, acidente, dor, má notícia, tribulação, enfermidade, porta de hospital. Livra-nos, Senhor Deus, de toda e qualquer opressão demoníaca. Livra-nos de toda seta do inferno. Que tua bênção, que não acrescentadores, seja sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E livra-nos, Pai, dessas enfermidades que estão aí fora, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a sua luz sobre ti, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.